Bem-vindos ao Ministério Andando com Deus, que tem como objetivo alertar e ensinar o povo remanescente de Deus nestes últimos dias. Encerrando a série Como Vencer através das 7 igrejas do Apocalipse, Giancarlo de Miranda nos apresenta hoje a parte 5. Porém, antes de iniciar, curvemos a fronte para orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por chegarmos ao fim desta série das 7 igrejas do Apocalipse e por estas mensagens pertinentes a todos nós que vivemos nestes últimos dias. Mas ainda, neste último estudo, reconhecemos nossa total dependência de Ti e por isso reclamamos agora a promessa do Espírito Santo, que ele possa cair sobre nós como a chuva que rega a terra e que produza muitos frutos. E por favor, nos faça entender, nos dê convicção e capacidade para vencer como Cristo venceu. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos finalizar o nosso estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós vamos estudar a última igreja, que logicamente corresponde com o último período da igreja cristã, que é a igreja de Laodiceia, o período que nós vivemos. O que nós vamos estudar nesta última carta, que é para a igreja de Laodiceia, Apocalipse capítulo 3, não é uma mensagem fácil de ensinar ou pregar, mas ao mesmo tempo eu tenho que reconhecer que a mensagem não é minha, mas vem da testemunha fiel, amém? E eu não poderia omitir o que Cristo escreveu para a sua igreja justamente nesses últimos dias. Então é uma mensagem direta para o seu povo e que Deus possa dirigir a minha mente e a mente de vocês para o que o Cristo tem a dizer à sua igreja. A igreja de Laodiceia, este nome significa, diferentemente do que muitos pensam, o significado de Laodiceia é o julgamento do povo. Laodiceia não significa morno, algo desse tipo, mas o nome Laodiceia significa o julgamento do povo. E realmente abrange o período da qual iniciaria o juízo investigativo até o fechamento da porta da graça. Período que o povo de Deus seria julgado, avaliado. E nós sabemos que nesse juízo nomes serão aceitos e nomes serão rejeitados. Eu coloquei até o fechamento da porta da graça justamente por causa do nome Laodiceia. O início de 1844 foi o findar do período da igreja de Filadélfia. E aí começa-se o julgamento do povo e continua até o fechamento da porta da graça. Cristo não revela o que a igreja faria com o apelo que ele faz à igreja de Laodiceia, porque nós conhecemos o apelo a Laodiceia. Eis que estou à porta e bato, né? A profecia não revela se a igreja abriu a porta do coração para que Cristo pudesse habitar nela ou não. Nós sabemos mais adiante, em outros capítulos do Apocalipse, que a igreja, um remanescente, abriu a porta do coração para Jesus. Mas na carta em si, não revela isto. Só revela a deficiência da igreja nos últimos dias e o apelo a Cristo para que ela se arrependesse. No ano de 1844, justamente quando inicia-se o juízo investigativo e Jesus direciona-se para o julgamento do povo, o povo que viveria durante o juízo investigativo, olha só a forma que ele se apresenta no verso 14 de Apocalipse 13. Apocalipse 3 e o verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o que é que diz aí? O Amém.
Amém, nós falamos quando nós vamos concluir alguma coisa, ok? Então, isso indica que Cristo está prestes a concluir a obra com as 7 igrejas. Na última igreja, ele apresenta-se como sendo o Amém, aquele que começou uma obra, mas ele diz que ele vai concluir a obra com as 7 igrejas, com o seu povo. Por isso que ele apresenta-se dessa forma. Ainda no verso 14, na apresentação de Jesus, a igreja de Laodiceia diz assim: a testemunha fiel e verdadeira. Então Cristo se apresenta também para essa igreja como a testemunha fiel e verdadeira. Agora, por que será que Cristo apresentou-se dessa forma, como a testemunha fiel e verdadeira? Vamos abrir nossa Bíblia aí em Provérbios capítulo 14. Vamos lá em Provérbios capítulo 14. E no verso 5, e depois nós vamos para o verso 25 do mesmo capítulo, nós vamos aprender o significado da testemunha ou o propósito da testemunha fiel e verdadeira, porque foi assim que Cristo apresentou-se à igreja de Laodiceia. O verso 5 diz: a verdadeira testemunha, o que a verdadeira testemunha faz? Não mentirá. Então Cristo diz: eu sou a testemunha verdadeira, porque ele vai dizer a verdade sobre a sua igreja, a condição espiritual da sua igreja. E continua falando: mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. Não é o caso de Cristo, ele falará a verdade. Olha o verso 25 agora do mesmo capítulo. A testemunha verdadeira, aquela que fala a verdade, livra as almas. Qual é o propósito da testemunha verdadeira? Livrar as almas. Então Cristo irá falar a verdade sobre a condição espiritual da igreja de Laodiceia, com o propósito de salvar as almas daqueles que compõem a igreja de Laodiceia. Amém? Por isso, nós temos Cristo do nosso lado. A mensagem será direta, mas ele diz: a minha intenção é salvar e não condenar. Continuemos, voltando para Apocalipse capítulo 14, ele ainda não encerrou a sua apresentação, ele dá um outro título para si mesmo no final do verso 14, ele fala: o princípio da criação de Deus. Cristo apresenta-se como o princípio da criação de Deus. Alguns olham para este tema que foi dado a Cristo e diz: está vendo? Se Cristo é o princípio da criação de Deus, portanto Cristo é um ser criado. Essa é a conclusão que alguns chegam, incluindo os nossos amigos testemunhas de Jeová. Mas o que Cristo quis dizer quando ele disse que ele é o princípio da criação de Deus? Veja só o que a Bíblia diz em João capítulo 1. Vamos lá, em João capítulo 1. E volto a repetir que todos os livros terminam no Apocalipse. Então o livro de João vai nos ajudar a compreender o livro de Apocalipse. E vamos entender por que Jesus é chamado o princípio da criação de Deus. Não é porque ele é um ser criado. Diz em João capítulo 1, começando no verso 1, o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, falando de Jesus. Note o verso 3 agora. Quantas coisas foram feitas por Cristo? Quantas? Ok, se Cristo, ou se todas as coisas foram feitas por Cristo, Cristo não poderia ser o quê? Criado, porque foi Ele que criou todas as coisas. Não poderia Ele mesmo criar-se a si próprio. Ele diz, Cristo, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Quantas coisas que foram criadas poderiam ser feitas sem Cristo? Nada, absolutamente nada. Então Cristo, quando ele diz que ele é o princípio da criação de Deus, ele está dizendo que ele é o originador da criação de Deus. Em outras palavras, Deus Pai desenvolve o plano e Jesus Cristo executa o plano. Deu para entender?
Então, Cristo é o membro da divindade que executa a criação, o princípio da criação de Deus. Todas as coisas iniciaram-se com Cristo. Agora, é interessante nós considerarmos esse título dado a Jesus durante o período de 1844 em diante. Porque justamente no ano de 1844, quando Jesus apresentou-se como o originador da criação de Deus, foi publicado um livro chamado Vestígios da Natural História da Criação. Era um livro evolucionista, publicado no mesmo ano que Cristo diz: eu sou o princípio da criação de Deus. É como se fosse que Cristo sabia que a igreja de Laodiceia enfrentaria problema em relação à criação. Este é um problema bastante sério em nossa igreja hoje, talvez não aqui no Brasil, mas em outros países a igreja tem lutado em relação a esta questão da criação. Até mesmo o evolucionismo tem sido ensinado em nossas universidades, mas Cristo deixou claro para a igreja de Laodiceia que ele era o princípio da criação de Deus. E como é que nós podemos hoje pregar a mensagem da criação? Como é que nós, adventistas, pregamos que Deus é o Criador, que Cristo é o Criador dos céus e da terra? Muito bem, através do sábado. Porque é impossível haver um guardador do sábado evolucionista. Nós guardamos o sábado porque nós acreditamos que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Justamente nesse período ele tem um povo que é guardador do dia de sábado, testificando que Cristo é o Criador do mundo. Muito bem, vamos avançar agora para o verso 15 de Apocalipse capítulo 3. Agora ele vai entrar na deficiência da igreja. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem deras foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, de acordo com Cristo, o problema da igreja de Laodiceia é porque ela é morna, nem fria e nem quente. Qual é o significado disso? O que Cristo quis dizer ao descrever a sua igreja como sendo uma igreja morna? Venham comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos lá em Mateus 24. Vai nos dar uma dica do que significa ser morno. Mateus 24, e no verso 12. Jesus diz, referindo-se aos últimos dias: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, acontecerá o que com o amor de muitos? Se esfriará. Então, ser frio significa não ter amor. E o oposto de frio é quente. Se frio é não ter amor, portanto, quente é ter o quê? Amor. E o que seria morno, então? Deficiente em amor, não é verdade? Não abandonou completamente a fé, mas ao mesmo tempo, o amor de Cristo não foi aperfeiçoado no coração. O defeito da igreja de Laodiceia, segundo a testemunha fiel, é porque ela não foi aperfeiçoada no amor de Cristo. E a Bíblia declara que Deus é amor. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia, ela não está refletindo o caráter de Deus, de Cristo. A Bíblia também nos diz em relação ao amor, da qual nossa igreja é deficiente, em Romanos capítulo 13, no verso 10, que o cumprimento dos mandamentos é amor. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia, embora ela professa acreditar nos mandamentos de Deus, mas na realidade ela não está guardando os mandamentos de Deus. E a Bíblia declara que todo aquele que peca, ele transgride a lei de Deus, porque pecado é a transgressão da lei de Deus. O pecado é o problema da igreja de Laodiceia. Veja só o que a Bíblia diz sobre a lei de Deus, que é amor, da qual nós estamos deficientes. Em Romanos capítulo 7, vamos lá em nossa Bíblia, em Romanos capítulo 7, no verso 12, ao falar da lei de Deus, diz: e assim a lei é santa,
e um mandamento santo, justo e bom. Em outras palavras, a igreja de Laodiceia está falhando em ser santo, justo e bom. E como é que nós podemos ter essa lei santa, justa e boa em nosso caráter, que é uma expressão do caráter de Deus, o amor de Deus? O livro de Hebreus nos diz como isso é possível, em Hebreus capítulo 10. Vamos lá comigo, aqui vem a mensagem da justiça pela fé. Hebreus capítulo 10 vai nos ensinar como nós podemos ter a lei de Deus em nosso coração. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 15, o Espírito Santo é quem vai falar. Eu quero que vocês vejam o que o Senhor Espírito Santo tem a dizer. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, vamos ver o que o Espírito diz, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor Espírito Santo. Porei as minhas leis em seus corações e as escrevereis em seus entendimentos. Então, de que forma nós podemos ser aperfeiçoados em amor? Através do poder do Espírito Santo, escrevendo a lei de Deus em nosso entendimento, em nosso coração. Esta é a nova aliança. Vocês perceberam o que o Espírito falou? Essa é a nova aliança que eu farei depois daqueles dias. Podemos ser salvos sem a nova aliança, sim ou não? Podemos ser salvos sem a nova aliança? Podemos ser salvos? Não. E qual é a nova aliança segundo o Espírito Santo? A lei de Deus impressa em nosso coração e no nosso entendimento. O caráter de Deus impresso em nosso coração e entendimento. O amor de Deus, justo, santo e bom, impresso em nossas vidas. Nós não podemos ser salvos sem isso. Alguns dizem assim, mas nós não somos salvos por guardar a lei. Vocês sabiam que a Bíblia ensina que existem duas formas de se guardar a lei? Vocês sabiam disso, sim ou não? Forma número 1, da qual não pode salvar ninguém. Nós podemos guardar a lei de Deus através das nossas obras exteriores. Essa não salva ninguém, porque até mesmo uma pessoa corrupta pode ter as obras da lei, não é verdade? Imagine um político que quer ganhar uma eleição, então ele decide dar cestas básicas para os pobres. Ele não guardou a lei de Cristo? Não guardou? No exterior ele guardou, mas no interior ele não tem a lei de Deus. A segunda forma de guardar a lei de Deus, que nós acabamos de ler aqui, que é a nova aliança, o Espírito de Deus escrevendo a lei do Senhor aonde? Em nosso coração, em nosso entendimento, ou seja, guardar a lei no nosso caráter. Sem guardar a lei no caráter, ninguém será salvo. Deixa eu provar isso para vocês. Se ainda não está claro, embora vocês mesmos concordaram comigo que ninguém será salvo sem a nova aliança, e a nova aliança é a lei no coração, veja o que está escrito em Apocalipse 22. Apocalipse 22 e o verso 14 diz quem serão aqueles que serão salvos. E veja a característica, eu estou utilizando a versão trinitariana, eu sei que haverá traduções diferentes, mas vamos lá. Bem-aventurados aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos para que tenham, qual é a próxima palavra? Direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então, quem é que terá direito da vida eterna, da árvore do fruto da vida e poderá entrar na cidade de Deus? Os que guardam os mandamentos. De que forma que eles guardam os mandamentos? De forma exterior, somente através das obras? Não, essa forma não salva ninguém. A forma que eles guardam os mandamentos é pela fé, tendo o poder do Espírito para transformar o seu caráter e ter a lei de Deus impressa no coração. Vamos voltar aí a Apocalipse capítulo 3. Então nós identificamos qual seria a dificuldade da igreja de Deus nesses últimos dias. Ela não está revelando o caráter de Deus, ela está em transgressão da lei de Deus, que é pecado, a falta do amor de Cristo. O verso 16 diz assim: assim porque és morno e não és frio nem quente,
O que Cristo fará com a igreja se continuar nessa condição? Diz, vomitar-te-ei da minha boca. Sabe o que isso significa? Cristo, lembra-se que nós estamos em 1844 até o fechamento da porta da graça, durante o julgamento do povo. Quando Cristo diz que ele vai vomitar aqueles que continuarem em sua condição morna, significa que Cristo irá parar de interceder por eles. Serão rejeitados. Não serão confessados diante do Pai e dos anjos. Isso nós vimos também numa linguagem semelhante para a igreja de Sardes. Continuando agora, no verso 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então a igreja de Laodiceia, nós nos julgamos ricos. E não temos necessidade de nada. Estamos satisfeitos nas nossas realizações espirituais. O que significa ser rico, espiritualmente falando? Vamos ver 2 versículos bíblicos, e aí nós vamos entender a mentalidade do povo que vive durante esse período. Tiago, capítulo 2. Vamos lá em Tiago. Tiago, capítulo 2. E o verso 5 fala como é que nós podemos ser ou nos achar ricos. Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então, segundo a epístola de Tiago, aquele que se diz ser rico e não tem falta de nada é porque se considera rico na fé. Ou seja, sou adventista do 7º dia e naturalmente ou consequentemente eu sou salvo porque eu sou adventista e aqueles que não fazem parte da igreja adventista estão perdidos. Se acham ricos na fé. Olha só o que diz também em 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, ainda falando sobre riqueza espiritual, da qual nós julgamos possuir. Em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 18, que façam bem, e aí diz, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Ser rico espiritualmente é ter boas obras, nos julgamos ter boas obras. Isso era 1 Timóteo 6, 18. O verso 17 continua dizendo da condição da igreja, ela se acha rica em fé, rica em boas obras, que é justamente o que Tiago fala, né? Que fé deve ser acompanhada de obras. Ela acha que está completa em relação a isso. O verso 17, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Gostaria de pegar nessa palavra aí, miserável, que é a condição da igreja, segundo a testemunha fiel. O que significa ser um cristão miserável? O que significa ser um adventista do 7º dia miserável? Pensar que está salvo. Dá uma olhada em Romanos 7. Romanos capítulo 7, vocês devem se lembrar desse capítulo, mas esse capítulo retrata um homem não convertido, que é justamente o oposto do homem de Romanos 8. O homem de Romanos 7, ele conhece a lei de Deus, ele sabe o que é certo, ele sabe justamente o que é requerido dele, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas ainda assim, diz o relato bíblico no capítulo 7, e no verso 24, em todo o capítulo, que ele não consegue viver de acordo com o que ele conhece e deseja viver. E aí ele exclama no verso 24, qual é a primeira palavra do verso? Miserável homem que sou. Foi justamente o que Cristo disse sobre nós. Sois miseráveis, o homem de Romanos 7. Quem me livrará do corpo dessa morte, que é saber o que é certo, mas não conseguir fazer o que é certo. Mas graças a Deus pelo verso 25, que diz, dou graças a Deus por Cristo Jesus. E o verso
1 do capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o homem de Romanos 7, que quer fazer o que é certo, mas cede aos desejos da carne. Mas quem é bem-aventurado aqui, continua dizendo, mas que andam segundo o Espírito. Nós vemos um contraste do homem de Romanos 7 e do homem do Romanos 8. E o miserável é o homem de Romanos 7. Esta é a condição da igreja de Laodiceia. Ela vive na condição espiritual do homem de Romanos 7. Vamos voltar a Apocalipse, capítulo 3, ainda no verso 17. Declara também que a igreja de Laodiceia é uma igreja empobrecida. E ser pobre é justamente o oposto de ser rico espiritualmente. Lembra que rico era ser rico em fé, rico em boas obras? Se a igreja é pobre, nós sabemos que ela é deficiente na fé e nas boas obras. Ela não conhece a justiça pela fé, ou pelo menos a experiência da justiça pela fé. Também declara a testemunha fiel no verso 17 que a igreja é cega. Não é isso que diz sobre a igreja de Laodiceia? Que ela é cega. Ser cego, fisicamente falando, eu poderia simpatizar com essa linguagem, porque parcialmente eu não enxergo bem. Uma pessoa que é cega, ela tem dificuldade de discernir as coisas, de ver, de enxergar. Não é verdade? Olha só o que a Bíblia diz sobre falta de discernimento. Vai comigo aí em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, o verso 56. Olha só, Cristo falando a respeito do discernimento das profecias. Hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Como não sabeis então qual é a próxima palavra? Discernir ou ver, enxergar. Enxergar o quê? Este tempo ou essa época. Falando para a nação judaica, Cristo diz, vocês não conseguem discernir o tempo em que viveis. Não conseguem discernir as profecias bíblicas da verdade presente. E este é um defeito da igreja de Laodiceia. Falta de discernimento das profecias concernente aos últimos dias. Não consegue discernir o tempo em que vivemos. Também diz em Hebreus capítulo 5, dá uma olhada agora em Hebreus capítulo 5, ainda falando de cegueira espiritual, da qual nós possuímos, Hebreus capítulo 5 e o verso 14. Tenta encontrar a palavra aí discernir ou algo desse tipo, dependendo da tradução que você tem, mas o mantimento sólido, que no caso aqui é o sacerdócio de Melquisedeque, ou seja, o ministério de Cristo no santuário celestial, o alimento sólido, a mensagem do santuário é para os perfeitos, ou seja, os adultos, aqueles que têm discernimento, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para fazer o quê? Discernir tanto o bem como o mal. Então, se nós não temos discernimento, nós não conseguimos discernir o bem e o mal, o profano e o sagrado. Em 2 Pedro, capítulo 1, lá encontra-se a tão conhecida escada de Pedro, da qual o cristão deve subir esses degraus da fé. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 4, encontra-se a escada da qual nós cristãos devemos subir. E os degraus são o seguinte, verso 4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, as promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado a corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé. Qual é o próximo ponto? A virtude a ciência, o conhecimento, a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, que é onde estamos deficientes, e o amor fraternal a caridade. E aí continua, porque se em vós houver e abundarem estas coisas, os degraus da escada de Pedro,
não vos deixarão ociosos. Verso 9. Pois aquele em quem não há essas coisas é o quê? Cego. A Bíblia declara que se em nossa caminhada cristã falta paciência, fé, conhecimento, temperança, amor fraternal, caridade, nós estamos em qual condição espiritual? Cegos. Não podemos ver. E segundo a testemunha fiel, esta é a realidade de muitos de nós. Vamos voltar aí a Apocalipse 3. Declara também a testemunha fiel que a condição da igreja, a última condição descrita no verso 17 é o quê? Qual que é a última aí no verso 17? Ela está nua. A igreja encontra-se espiritualmente em uma condição nua. O que significa isso? Apocalipse 16, verso 15, vamos ver o sentido de estarmos nus, espiritualmente falando. Em Apocalipse 16, no verso 15, diz: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, se referindo da justiça de Cristo, o caráter de Cristo. Estas são as nossas roupas. E aí diz, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Uma pessoa espiritualmente nua, ela está despida das vestes de quem? De Cristo. Lembram-se dos primeiros personagens bíblicos que reconheceram que estavam nus? Quem foi? Adão e Eva. Vamos lá em Gênesis capítulo 3. Nós conhecemos bem a história e nós sabemos o porquê que eles viram que estavam nus. Se colocaram naquela condição de nudez. Qual foi a razão que eles estavam nus? Olha só o que Adão fala. No capítulo 3 e no verso 9. Diz assim: E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse Adão: A mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então por que Adão estava nu? Porque ele pecou contra Deus. Se a igreja de Laodiceia, ela está nua, é porque ela está em pecado. Assim como Adão e Eva estavam nus porque haviam pecado contra Deus. Olha só o que a Bíblia ainda fala sobre nudez em Gênesis capítulo 9. Lembra-se que todos os livros acabam no livro do Apocalipse. Gênesis 9, verso 21. O que pode levar um adventista do sétimo dia a andar em nudez espiritual? Na história de Gênesis capítulo 9, principalmente no verso 21, nós vamos ver o que pode ocasionar nudez espiritual. Falando de Noé, diz: E bebeu do que Noé bebeu aí? Do vinho. Embebedou-se e descobriu-se no meio de sua tenda. Noé, ele descobriu-se ou se colocou nu porque ele estava embebedado de vinho. Agora faça a aplicação espiritual. Nesses últimos dias, qual é o vinho que será oferecido para todas as nações? O vinho de Babilônia. E muitos adventistas do sétimo dia, que compõem a igreja de Laodiceia, vão se encontrar embebedados do vinho de Babilônia. E por isso estarão espiritualmente nus. Será que seria possível um adventista do sétimo dia beber do vinho de Babilônia? Lembram-se da história de Daniel e de seus amigos em Babilônia e muitos outros hebreus que estavam em Babilônia? Eles se recusaram a beber do vinho de Babilônia. E louvado seja Deus, existem pela graça de Deus muitos Daniéis no nosso meio. Que assim seja e que possa ser a realidade de cada um de nós. Mas nós não podemos omitir o fato que lá em Babilônia havia muitos israelitas que beberam do vinho de Babilônia. Isso não fez deles caldeus, eles ainda eram israelitas, mas estavam embebedados com as falsas doutrinas de Babilônia. Eu vou ler uma passagem que encontra-se em um livro da nossa igreja chamado Estudos Bíblicos. Talvez alguns de vocês conhecem esse livro. Quantos de vocês conhecem esse livro? Ok?
publicado pela Casa, vai dizer uma das doutrinas de Babilônia, da qual eu acredito que muitos adventistas estão bebendo desse vinho e tem sido a causa da sua nudez espiritual, de viverem na prática do pecado. Encontra-se na página 226, ao falar da Grande Babilônia, não se refere à igreja adventista, nós sabemos que a igreja adventista não é Babilônia, mas é possível um israelita espiritual beber desse vinho também, se ele não se cuidar. E aí descreve o que seria o vinho de Babilônia, as falsas doutrinas de Babilônia. Dentre muitas doutrinas descritas nesse livro, uma delas diz, é claro que você só vai encontrar essa declaração nessa edição antiga desse livro, Estudos Bíblicos, na página 226, diz: pelo dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, negar haver Deus em Cristo assumido a mesma carne do homem caído, vamos parar por aqui, negar que Jesus Cristo tomou a mesma carne de qual homem? Do homem caído, continuando, exatamente como fazia Babilônia antiga. Aí ele cita Daniel 2, verso 11. Vamos lá ver? Vamos lá ver, porque o autor do livro declara que negar que Jesus Cristo tomou a humanidade caída do homem é, na verdade, fazer como Babilônia fez em Daniel capítulo 2 e no verso 11. Vamos abrir a nossa Bíblia lá. Daniel capítulo 2 e o verso 11. Dentre muitas heresias de Babilônia, essa é uma delas, porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que o possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Em outras palavras, Babilônia ensinava que um ser divino não poderia habitar em carne. E a literatura de nossa igreja diz que hoje aqueles que pregam que Jesus não tomou a nossa carne, a nossa natureza, é na verdade um ensino que provém de Babilônia. Nós vamos falar mais sobre isso daqui adiante, mas vamos continuar no nosso estudo, voltando ao Apocalipse capítulo 3. Ainda falando de nudez espiritual, na verdade vamos em Êxodo capítulo 32. Vamos lá em Êxodo capítulo 32. Uma outra história da qual tipifica o que significa estar nu espiritualmente. Êxodo capítulo 32, você deve se lembrar dessa ocasião, quando os israelitas começaram a adotar um novo estilo de adoração a Deus, que era através de danças, de tambores, como um movimento carismático. Êxodo 32, começando no verso 18, diz assim: aqui era a ocasião da adoração ao bezerro de ouro, porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. E aconteceu, no verso 19, que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro, e o que mais que estava no arraial, dentro do povo de Deus, as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou-se as tábuas nas suas mãos, e quebrou-as aos pés no monte, para simbolizar que Israel havia quebrado a lei de Deus. Agora no verso 25. E vendo Moisés que o povo estava, de que forma que o povo estava? Despido ou nu, porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Então nós vemos que o Israel antigo, quando eles estavam adotando um estilo de adoração, que era celebração, danças, tambores, eles estavam nus. Espiritualmente hoje, aqueles que adotam um estilo de adoração com tambores, danças, gritos, espiritualmente estão nus. Não é uma adoração que exalta o nome de Deus. Em Lucas capítulo 8, ainda descreve a nudez espiritual. Lucas capítulo 8, e o verso 27, falando de um homem que estava possesso por demônios, diz: e quando desceu para a terra,
ao referir-se de Jesus, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava em que condição espiritual? Possesso de demônios. E não andava, de que forma que ele não andava? Vestido, em outras palavras, estava nu, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Fazendo aplicação espiritual, hoje, dentro da igreja de Laodiceia, existem pessoas dominadas por Satanás. Assim como os líderes judaicos na época de Jesus estavam também dominados por Satanás. E muitos outros, como esse homem. Mesmo sendo israelita, eles estavam sob o controle de Satanás. E a testemunha fiel diz que ele conhece a nossa condição espiritual. E ele sabe que muitos de nós estão cativos de Satanás. Por isso que estão vivendo na prática do pecado. Estão destituídos do amor de Cristo. Continuando, verso 18 de Apocalipse 3. Irmãos, essa mensagem não é minha. Eu só gostaria que vocês realmente entendessem que nós estamos estudando a Bíblia. E a Bíblia somente. Amém? Amém. Apocalipse 3, verso 18. Ele agora aconselha a igreja: aconselho-te que de mim compres o que nós deveríamos comprar? Ok, deveríamos comprar ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo é justamente o amor de Cristo em nosso coração, é o que nós precisamos. Também aconselha a testemunha fiel e roupas brancas, que é o caráter de Cristo, o seu amor. Roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Existe solução para a igreja de Laodiceia, para eu e para você. Cristo, Ele quer oferecer que a nossa fé ela seja provada no fogo. Que o amor de Cristo possa entrar em nosso coração mediante o trabalho do Espírito Santo. Ele quer que nós tenhamos discernimento espiritual, possamos ver porque estamos cegos. Sabe como é que Ele oferece esse colírio para enxergarmos? Vocês querem saber como é que é o colírio de Deus? Porque nós sabemos que Ele não vai pingar um colírio nos nossos olhos. É uma linguagem figurativa. Veja na Bíblia o que é o colírio que Deus tem para a igreja adventista do sétimo dia. Venham comigo, primeiramente, em 1 Samuel, capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 9, vai exigir um certo discernimento da sua parte, um esforço seu. Nós vamos ligar esse verso com uma outra passagem bíblica, Samuel, capítulo 9, e o verso 9. Ao falar dos profetas antigos, diz: antigamente, em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, que vem da palavra ver. Porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Então vamos aí meditar que antigamente em Israel um profeta era chamado de vidente. Porque lembra que Paulo comparou a igreja como um corpo? Quem são os olhos da igreja de Cristo? Os profetas. Eles são os videntes da igreja. Eles são os olhos da igreja, que dá discernimento para a igreja. Tendo isso em mente, venha comigo agora em João capítulo 9. A epístola de João, no capítulo 9. Nesse capítulo, Jesus cura um homem cego de nascença. E nós temos que ver as lições espirituais. Nós temos que aprender a estudar a Bíblia, irmãos. Este homem cego nada mais é do que uma ilustração da igreja de Laodiceia, porque nós estamos na mesma condição. Jesus declarou que nós estamos cegos. Agora ele vem aqui em João capítulo 9 e vai curar um homem cego. Vamos ver como isso aconteceu. Quando esse homem cego foi curado, ele foi levado aos fariseus. Os fariseus questionaram ele: quem foi que te curou? E olha só o que o homem diz a respeito de Jesus. João capítulo 9, verso 10. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Verso 17.
Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: quem foi que me abriu os olhos? Ele respondeu que é profeta. Qual é o papel de um profeta, de acordo com a palavra de Deus? Exatamente. Lembra que a pergunta foi: como é que te abriram os olhos? Ele falou que quem havia aberto os olhos dele foi um profeta, portanto o papel do profeta é abrir os olhos. Por acaso Deus deu o dom de profecia para a igreja de Laodiceia, sim ou não? Foi manifesto no ministério e nos escritos da irmã White. Os escritos do Espírito de profecia é o colírio para a igreja de Laodiceia. Você quer enxergar? Você está cego espiritualmente, Cristo diz. Se tu queres enxergar, toma o colírio. O profeta te abrirá os olhos. Mas é declarado que a igreja está cega. Ela tem rejeitado os escritos da irmã White. Embora, na teoria, declaram crer no Espírito de profecia, na prática, na vida, no lar, no sistema educacional, nos hospitais, têm negado os princípios do Espírito de profecia. Por isso da cegueira espiritual. Mas Cristo diz que o Espírito de profecia pode abrir os nossos olhos. Verso 19, vamos voltar lá em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, e agora no verso 19, Cristo falando, repreendo. Estão vendo aí Cristo dizendo, eu repreendo? Se nós fôssemos realmente meditar nessa frase, Cristo repreende a igreja, sabe o que é? Como é que Cristo repreende a igreja? Testemunho direto. É dessa forma que ele repreende a igreja. E o testemunho direto não significa que nós temos que ser rudes, que nós temos que ser irados, que nós temos que ser acusadores somente. Nós temos que sim apontar os pecados da igreja, mas nós temos que apontar a Cristo para essas pessoas. Porque apontar os defeitos é só para desanimar. Satanás faz isso também. E Satanás pode usar pregadores para apontar os defeitos dos seus irmãos e da sua igreja, mas não oferece a solução, que é Cristo Jesus, o Espírito de profecia, o poder do Espírito, a oração. E aí ele diz assim, além de repreender a igreja, ele fala, e castigo a todos quantos amos. Esse pregador aí está pregando muito direto, ele não é um pregador amoroso. Mas Cristo, ele diz que repreende e castiga aqueles a quantos ama. Uma mensagem direta. Este castigo, sabe qual é o castigo que Deus enviará na igreja de Laodiceia? Vocês querem saber qual é o castigo? Olha só o profeta Amós. Veja o que Amós diz. Amós capítulo 9. A partir do verso 8... em linguagem profética, vai dizer qual é o castigo de Deus para a igreja de Laodiceia. É um castigo porque ele ama a igreja, porque ele quer salvar a sua igreja. Amós capítulo 9, verso 8 a 10 diz, eis que os olhos do Senhor Deus estão contra o reino pecador, que se refere ao povo de Deus. Eu o destruirei. De que forma que Cristo faria isso? Diz no verso 9, de que forma ele exerceria esse castigo, essa destruição no seu povo. Porque eis que darei ordem e farei o que com a igreja? Sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão, ou seja, a promessa que os fiéis, os sinceros, não se perderão durante a sacudidura. E o verso 10 continua mostrando quem é que vai ser sacudido. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada. E nós sabemos que a espada representa a palavra de Deus. Todos os pecadores do meu povo se escandalizarão com o testemunho direto da palavra de Deus. A irmã White diz que ela viu a sacudidura e que era determinada por causa do testemunho direto. Era isso que causaria a sacudidura na igreja. Não espere você estar vendo uma sacudidura física acontecendo na igreja. É uma sacudidura espiritual entre nós.
Hoje, muitos estão pregando o testemunho direto, pregando o espírito de profecia, mas ainda assim pessoas estão rejeitando, mas fisicamente continuam na igreja. Espiritualmente, foram sacudidos. Este é o castigo, a sacudidura, e que nós possamos estar firmes pela graça de Deus. Volte aí em Apocalipse capítulo 3, verso 19. Cristo deixa claro que a condição de estar morno é uma condição perdida. Ele declara no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, ser pois zeloso e faze o quê? Arrepende-te. Arrependimento nós sabemos que é tristeza pelo pecado e afastamento do pecado. Esse é o verdadeiro arrependimento, que novamente pode ser obtido somente de quem? Quem é que dá esse arrependimento a nós? É nós que podemos produzir esse arrependimento? É um dom gratuito de Deus, nós temos que pedir, pela fé, reclamar, ainda que não mereçamos. Peçamos o arrependimento de Davi. Continuando no verso 20 agora. Eis que estou à porta e bato. Diga para mim, de que lado está Jesus? De fora ou de dentro? Cristo declara não estar habitando no coração dos adventistas do sétimo dia. É a igreja de Deus, sim ou não? Sim. É Babilônia? Não. Sabe por quê? Porque de Babilônia ele diz, sai dela, povo meu. Mas de Laodiceia ele diz, eis que estou à porta e bato, querendo entrar. Você vê o contraste? De Babilônia ele quer sair. De Laodiceia, a despeito dos seus defeitos, ele quer entrar para consertar os defeitos. Sabemos que nem todos abrirão a porta do coração. E de que forma Cristo está batendo? Veja só, tenta pegar aí do contexto. Analisem o contexto. Olha só, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, de que forma então que Cristo bate? Ele diz que está à porta e bate. E depois ele diz, se alguém ouvir a minha voz. Então de que forma que ele está batendo? Com a sua palavra. A Bíblia é o espírito de profecia. É dessa forma que ele bate no nosso coração. Eu não sei se você está escutando Cristo batendo no seu coração nesse exato momento. Mas se você está esperando que um dia Cristo vai chegar no seu coração e fazer assim lá na porta da sua casa, esse dia não vai chegar. A forma que ele está batendo é através da sua voz, da sua palavra. Continuando. Verso 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo está dizendo que quer habitar no coração do crente de Laodiceia. Olha só o que Paulo falou sobre isso, quando Cristo habita em nosso coração. Vamos lá em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versinho conhecido de nós, mas que não poderia faltar nesse estudo bíblico. Colossenses capítulo 1 e o verso 27, levando em consideração que a glória de Deus é o seu caráter. Olha só o que diz no verso 27, quando Cristo habita em nós, entra em nosso coração, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, o mistério da piedade. Ele diz o que é o mistério da piedade, que é Cristo em vós, esperança da glória, esperança de refletirmos o caráter de Deus. Quando a igreja de Laodiceia abriu o coração para a palavra de Deus, Cristo habitará em nós e nós refletiremos a sua glória. Amém? É interessante nós notarmos aqui nas igrejas de Apocalipse que Cristo ele sempre se apresenta de acordo com a necessidade da igreja. Nós vimos isso em todas elas. E vocês perceberam que para a igreja de Laodiceia, ele apresenta-se como um que está batendo a porta? Vocês viram isso? Eu já comportei por alguns anos. E um dia comportando e meditando na palavra de Deus, indo de porta em porta, me veio na mente: para a igreja de Laodiceia, Cristo apresenta-se como aquele que está batendo as portas. E o que é que eu estava fazendo? Batendo as portas.
Eu acredito, eu sou um grande apoiador da obra da colportagem, de literatura, da obra de porta em porta. Inclusive, o irmão White diz que a obra não será terminada pelos pastores, por pessoas qualificadas, treinadas, mas ela será terminada pelos leigos. Sabe de que forma? Ela viu famílias indo de porta em porta, abrindo a Bíblia nas casas, colportores. Eu tenho um amigo meu que ele costumava dizer que o tempo que ele menos pecava na vida dele, e eu tenho que concordar com ele, que o tempo que ele menos pecava na vida dele é quando ele estava colportando. Quando nós estamos trabalhando para Cristo, e é claro, sem negligenciar o nosso devocional, a nossa família, mas quando nós estamos trabalhando para Cristo, o ministério nos ajuda. E quando eu falo ministério, eu não estou falando do ministério de um profissional da igreja. Eu me refiro do seu ministério. Quer seja literatura, quer seja estudo bíblico, colportagem, obra médico-missionária, não sei o que você faz. Escola sabatina, mas o ministério ajuda aquele que está engajado na obra. Porque a gente sente a responsabilidade. Eu tenho que dar um estudo agora, eu tenho que orar, eu tenho que preparar. Se eu estiver destituído do Espírito, Deus não pode me usar. A irmã White tem um texto que diz que o ministério salvará o ministro. Não que ele será salvo pelas obras dele, mas é a responsabilidade que te chama a orar, a se humilhar, a ver as bênçãos de Deus operando na vida das pessoas. Que nós possamos também bater nas portas, assim como Cristo bate nas nossas portas. A nossa mensagem não é ser semelhante a Jesus? Como é que é Jesus para a igreja de Laodiceia? Como é que você está vendo ele? Batendo na porta. Gostaria de voltar novamente a Apocalipse capítulo 3. Estamos quase encerrando. Verso 21, mais poderoso. Ao que vencer. Vencer o quê? Qual é a condição da igreja? Morna, destituída de amor, sem guardar a lei de Deus, refletir o caráter de Cristo. Quem vencer essa condição, e aí continua dizendo, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo, seremos reis e sacerdotes com Cristo. Esta é a promessa que encontramos através do Apocalipse. E aí ele diz como nós deveríamos vencer, olha só, prestem atenção. Aquele que vencer assim como eu venci. Qual é a pergunta que nós deveríamos fazer agora? Como Cristo venceu? Estão vendo como se estuda a Bíblia? Cristo diz, eu quero que você vença assim como eu venci. E a pergunta seria, como foi que Cristo venceu? Hebreus capítulo 4, verso 15. Vamos lá. E vamos aprender como foi a vitória de Cristo, porque Ele pede para a igreja de Laodiceia vencer assim como ele venceu. Hebreus capítulo 4 e o verso 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós, assim como ele venceu, né? Então ele também vencendo como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como é que foi que Cristo venceu? Sem pecado. Ele pede para que nós vençamos assim como ele venceu. Cristo está dizendo, eu quero que a igreja de Laodiceia tenha vitória sobre o pecado. É uma mensagem tão bíblica. Assim como Jesus falava para os discípulos que iria morrer e ressuscitar no terceiro dia, eles não entendiam. E ele falava, eles não entendiam, ele falava e não entendia. Vitória sobre o pecado está de Gênesis a Apocalipse. E justamente para essa igreja que teria dificuldade de entender essa mensagem, para cessar qualquer falta de entendimento, ele diz, eu quero que vocês vençam assim como eu venci. Nos diz a Bíblia também, em 1 Pedro capítulo 2, visto que Cristo nos mostrou que ele venceu sem pecado, e que nós deveríamos vencer como ele venceu, ele também afirma em 1 Pedro capítulo 2, a partir do verso
21 e o verso 22, e tenta ver a ligação com esse verso com a última geração, os 144.000, aqueles que viverão sem o intercessor durante o tempo de angústia. Diz no verso 21 de 1 Pedro capítulo 2, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos, o que Cristo nos deixou aí? O exemplo, só um exemplo que ele deixou, dá uma olhada como foi que eu venci, como foi que eu andei nessa terra, só para isso que ele, por que ele nos deixou esse exemplo? O verso diz, para que sigais, não só para que fique lá na janela ou nas escrituras, que nós contemplemos o seu exemplo, mas não, para que nós sigamos o exemplo de suas pisadas. E qual foi o seu exemplo? O verso 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Lembra do 144.000? Estão irrepreensíveis diante do trono de Deus e na sua boca não se achou engano. Por quê? Seguiram a Cristo, todos os passos de Cristo. Cristo, o nosso sacrifício. Cristo no lugar santo. Cristo no Santíssimo. E agora, quando Cristo regressa para a terra, eles estão prontos. Contemplaram a Cristo e pela contemplação nós somos transformados. Olha só o que está escrito no Espírito de Profecia. O exemplo que ele deixou deve ser o quê? Seguido. Ele tomou sobre sua natureza sem pecado, pois ele nunca cometeu pecado, a nossa pecaminosa natureza. Ele tinha a natureza caída, mas nunca cometeu pecado, para saber como socorrer os que são tentados. E este exemplo ele nos deixou para que seguíssemos. Eu gostaria agora de mostrar alguns textos do Espírito de Profecia. Eu vou resumi-lo por questão de tempo, mas porque nós sabemos que a questão da vitória sobre o pecado é bem discutida dentro do Adventismo. Infelizmente, muitos da nossa igreja, inclusive líderes da nossa igreja, não acreditam nessa doutrina. Dizem que nós vamos pecar até Jesus voltar. Vocês já ouviram isso sendo pregado nas igrejas, não ouviram? No entanto, eu já ouvi sendo pregado em nossas igrejas ao contrário. Não posso negar isso também. Já ouvi muito. E já preguei muito também na igreja denominacional vitória sobre o pecado. Então, para que nós possamos ajudar qualquer um que possa estar ainda em dúvida sobre esse tema, vou compartilhar algumas citações e depois vou compartilhar mais uma vez o que esse livro fala sobre a natureza humana de Cristo, publicado pela Casa. Hoje ele foi modificado para justamente não ser tocado mais nesse assunto, mas graças a Deus existem cópias da tradução que é mais perto do original. Olha só o que diz sobre vitória sobre o pecado. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. Então ele diz, eu quero que vocês sejam perfeitos. O que é perfeição, Senhor? O caráter de Cristo. É isso que eu quero que vocês alcancem. Continuando. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade, consumada por uma vida de constante, o quê? Resistência ao mal, não será diferente para nós. Se quisermos atingir a perfeição de caráter, teremos que ter uma guerra constante para resistir o mal, assim como Cristo teve de enfrentar aqui nessa terra. Que com a cooperação da divindade, podem os seres humanos alcançar nesta vida, o que nós alcançamos nessa vida? Perfeição de caráter. Então existe a combinação dos esforços humanos cooperando com o poder divino. Continuando. Esta é a certeza em relação a nós obtermos a perfeição de caráter nesta vida, que Deus nos dá, de que também nós podemos alcançar
a vitória completa. Atos dos Apóstolos, página 531. Para cada pessoa que se empenha em busca da perfeição do caráter cristão, este mundo torna-se um campo de batalha. Então, se antes você não buscava vencer os seus defeitos de caráter, você vivia, talvez, em termos de lutas internas, mais confortável. Mas se hoje você quer obter vitória sobre o pecado, não posso esconder de vocês, a sua vida será um campo de batalha. Batalha contra o eu, contra as tendências pecaminosas da carne. Continuando. No qual se trava o conflito entre o bem e o mal, e todos os que confiam em Cristo obterão a vitória. Amém por isso? Parábola de Jesus, na página 315. Deus, o que Deus quer? Ele requer de seus filhos a perfeição. Sua lei é um transcrito de seu caráter e é o padrão de todo o caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer ter para compor o seu reino. Mais uma. Tudo deve ser visto à luz do exemplo de Cristo. Ele é a verdade. Ele é a luz verdadeira que alumia a todo homem que vem ao mundo. Ouvi-lhe as palavras, imitai-lhe o exemplo de abnegação e sacrifício próprio, e buscai os méritos de Cristo para alcançar a glória de caráter que ele possui para vos conceder. Os que seguem a Cristo não vivem para agradar a si mesmos. Continuando, as normas humanas assemelham-se às hastes frágeis. Qual é a norma de Deus? A norma do Senhor é a perfeição de caráter. Muito claro. E poderia mostrar outros textos, mas vou concluir com esse texto que fala sobre a humanidade de Cristo. Por que eu vou compartilhar esse texto convosco? Porque Cristo disse que nós temos que vencer assim como Ele venceu. E se Cristo tivesse uma natureza diferente da minha, eu jamais poderia vencer como Cristo venceu. Ele teria vantagem sobre mim. Se Cristo pede para que eu vença como Ele venceu, isso significa que as mesmas armas disponíveis para Cristo, os mesmos artifícios disponíveis para Cristo estão disponíveis para quem agora? Para nós. Olha só o que diz na página 152, novamente do livro Estudos Bíblicos, publicado pela Casa Publicadora. Esse livro, quando ele foi primeiramente escrito, foi escrito no ano 1914. Por que eu estou mencionando o ano para vocês? A irmã White estava viva naquela época. Era a doutrina que era pregada na igreja adventista. Diz assim: em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza, qual é a próxima palavra? Pecaminosa. Vou ler uma vez mais. Em sua humanidade, Cristo participou de nossa natureza pecaminosa caída. Ponto. Se não tivesse sido assim, não seria então em tudo semelhante aos irmãos. Hebreus, capítulo 2, verso 17. Não seria como nós em tudo, tentado, não venceria como temos de vencer, e não seria, portanto, o completo e perfeito Salvador que o homem necessita e deve ter para ser salvo. Cristo tomou a nossa natureza pecaminosa e tornou-se o nosso exemplo para que nós tivéssemos a certeza que unidos com Deus poderíamos vencer como Cristo venceu. E Ele venceu não tendo pecado. Amém por isso? Que Deus possa nos ajudar e que nós possamos permitir que Cristo entre em nosso coração e venhamos a não somente crer na vitória sobre o pecado, mas venhamos a experimentar a vitória sobre o pecado. Pai querido, obrigado por teu amor. Acabamos de ver
que a sua mensagem para nós nestes dias é uma mensagem direta e até mesmo dura, mas sabemos que o Senhor nos ama e por isso agradecemos por esta mensagem. Obrigado por nos oferecer o colírio de Tua Palavra que abre nossos olhos. Obrigado porque ainda podemos nos apossar das vestes